Mulheres da Sexta, hoje, sexta-feira, dia 11 de março. Né? A gente está dando de presente aí para a Paula uma live com uma das melhores amigas dela, uma das pessoas que ela mais admira. Né? Paula sempre fala com muito carinho da Giselda, e agradecemos a ela também, porque foi ela que nos proporcionou entrar em contato com a Giselda e convidar a Giselda para essa live. Né? A Giselda é uma engenheira florestal, formada pela Universidade de São Paulo. Ela tem um mestrado pela Unicamp, não, ela é doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp, é isso? Estou falando bobagem não, né? Não, tá certinho. É engenheira florestal pela Universidade de São Paulo, doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp, é pesquisadora do Instituto Florestal de São Paulo. Recentemente, a Giselda foi indicada pelo prêmio Esther Sabino, né, para as melhores cientistas do estado de São Paulo, para pesquisadora sênior. E aí, vocês podem estar perguntando assim, por que a Giselda está fazendo aqui numa live do Mulheres à Sexta sobre basquete? Não é? Não estamos mudando a história do basquete para a história da engenharia florestal. É que a Giselda, ela foi basqueteira e foi uma das melhores aí, foi até parte da seleção, né? E tem uma história muito bonita para contar sobre essa coisa do esporte na vida, né? E como que essa experiência, né, de liderança dentro da quadra, essa experiência de jogar e de estar dentro de um esporte extremamente competitivo como o basquetebol, né, e as influências aí nas suas escolhas profissionais que fazem hoje dela aí uma das maiores cientistas brasileiras. Bem-vinda, Giselda, muito obrigada por aceitar Obrigada, nosso convite. O convite me pegou de surpresa, assim, porque às vezes essa vida de basqueteira ficou tão longe, né, que a hora que alguém lembra de que isso aconteceu, eu fico assim comovida e me traz um monte de lembrança de uma parte tão importante da minha vida que eu gosto de falar dela. E é por isso que eu estou aqui. Então Queria aproveitar essa oportunidade para deixar um feliz aniversário para a Paula, que de fato é uma amiga muito querida. E a coincidência da gente estar aqui conversando de basquete justo no aniversário dela. Pois é, porque foi o único dia na sua agenda aí que estava livre. E o único dia fora da nossa agenda aqui. Mas, enfim, que bom que você gosta de falar, porque eu vou pedir para você começar falando como que foi que você se envolveu com basquete, porque você tem uma história também de uma família que te deu um suporte muito legal, né? Te deu um apoio, era uma família que estava aí por trás dessa coisa, que quando a gente hoje vê as meninas, em relação a meninas e esporte, a gente vê que existe ou não existe suporte da família, ou elas abandonam o esporte muito rápido porque elas não veem, né, nenhuma relação de uma vida que pode acontecer paralela aí. Né? Você fez uma escolha, mas até um certo tempo o basquete foi uma parte muito importante da sua vida, né? E eu diria que é mais importante. Durante dos meus 12 até os 20, o esporte ocupou um espaço muito grande na minha vida. Então, Cláudia, você tocou num ponto interessante que eu nunca refleti muito sobre ele, que é o suporte da família. E hoje eu estava pensando na live e pensando exatamente nisso. Eu vim de uma família muito humilde, né? Meus pais eram agricultores, lutaram muito para ter um pedaço de terra com o qual eles sustentaram os filhos, educaram os filhos. E o mais provável para esse tipo de pessoa naquela época é que eles levassem os filhos para a roça, para trabalhar. Né? Mas meus pais não quiseram fazer isso. Eles perceberam que a gente gostava de estudar e então ninguém ia para a roça, ia todo mundo estudando. E a vida na roça, ela já expõe a gente à vida ao ar livre, a muito correr, a muito pular, a muito andar de tambor, a muito andar de perna de pau, né? E o corpo pede mais, né? Quando eu tinha 8 anos, porque eu era caçula, né? Os irmãos mais velhos já tinham que ir para a escola, para o ginásio, para o colégio, nós mudamos para a cidade. Uhum. E no meu colégio,
o esporte era muito forte. Assim, era o caminho para as meninas, para os meninos se destacarem no meio daquela massa, né? Uhum. E eu sempre tive um espírito competitivo forte. Então, era um conjunto de coisas me puxando para o esporte. E você perguntou da família. O meu pai foi jogador de futebol, assim, como lazer. E o sonho dele era ter um filho que jogasse futebol. Mas o meu único irmão, ele é um intelectual e ele nunca gostou de esporte. Então, quando as filhas gostaram do esporte, o meu pai deu apoio, né? Uhum. E eles tinham uma maneira de educar a gente que nunca foi de tolher, de proibir, e uma confiança muito grande nos dirigentes do esporte aqui. Uhum. Esse foi o primeiro ponto e você tem muita razão. Não fosse esse apoio, eu não teria ido até onde eu fui. Uhum. E eu fui a única dos irmãos que não trabalhou na adolescência, não tratou de arrumar um emprego logo, e eu fiquei jogando basquete enquanto eu pude. É assim que acontece. E você começou a jogar na escola? Na escola, não foi fácil, hein? Uhum. Porque o time de basquete da escola era forte, era uma escola pública naquela época, ela tinha, o esporte era muito forte, era muito incentivado, era muito apoiado, né? Uhum. Então, eu queria jogar basquete, mas não tinha lugar para mim aos 11 anos no basquete e nem no vôlei. Então, eu comecei com ginástica olímpica. Aos 12 eu consegui uma vaga no vôlei, mas eu só consegui chegar no basquete do colégio aos 13. E aí, chegar no basquete do colégio significava chegar no time da cidade. Jogos regionais, jogos abertos. Então, foi aos 13 que a minha vida de basqueteira começou. Tá. E o nome da escola qual que era? Clibas, chamava Instituto de Educação Dr. Clibas Pinto Ferraz. Hoje tem outros nomes, né? Não é mais Instituto de Educação, mas o nome Clibas continua sendo Clibas, tá. a referência. Então, e aí você começa a jogar o basquete aos 13 anos, e como que vem a sua experiência assim, de ir para a seleção e treinar forte? Quando você começa a jogar pela cidade? Eu começo aos 13. Aos 13 eu fui para um primeiros jogos regionais no número 10, 15 do time, para eu ganhar experiência assistindo as outras jogarem. Naquele mesmo ano, eu fui para os Jogos Abertos do Interior. Ai, Cláudia, 1971, a gente caiu na chave que tinha Piracicaba e Santo André. Uou. Piracicaba era Marilene Heleninha, Santo André tinha Nilza, Odila, eu não vou me lembrar os nomes, né? Mas eram aquelas coisas maravilhosas, aquelas deusas que tinham acabado de disputar o Mundial. Uhum. Então... Pode ganhar a medalha de bronze. Uhum. Com 13 anos, eu me lembro de um jogo numa quadra aberta, assim à tarde, sol desgraçado, jogando contra Santo André. O que eu estou fazendo aqui? Né? A Laís estava lá já, né? Laís estava. Então, era um salto gigante, porque aqui em Assis o basquete tinha bastante apoio e eles levavam a gente para esses campeonatos grandes, né? Uhum. E treino, né? Já se treinava muito, né? Já se treinava e o treino era a coisa mais emocionante do meu dia, né? Eu adorava aquilo tudo, né? E as amigas do basquete, você deve saber, você conhece as basqueteiras como poucas pessoas nesse mundo. Criam-se laços de amizade que são para a vida inteira. Uhum. Então, ir para o treino era ir encontrar as amigas. Uhum. Era nada profissional, era muito mais prazer do que dever, né? Uhum. E isso a gente vai crescendo, né? Disputando tanto campeonato da federação, troféu Bandeirantes, né? Vai aparecendo, aí eu fui convocada com uma seleção paulista juvenil, ainda aqui em Assis, né? Uhum. E depois
com 17 anos, eu tinha que ir para a faculdade, né? Tinha que pensar no vestibular. E acaba que eu, muita dúvida, no fim do colégio, você não tem ideia do que você quer fazer. Eu achava que eu podia ser fisioterapeuta, engenheira civil, engenheira de alimentos. Bem, acabei engenheira florestal. Uhum. E a história foi que eu prestei o vestibular em Piracicaba, né, achando que eu não ia passar, porque era USP, eu não tinha feito cursinho nem nada, e eu pensei, eu tenho que ir para um lugar que dá para jogar basquete, né, para ter o namorado por perto e para estudar ao mesmo tempo. E Piracicaba tinha as três coisas. Uhum. Então, lá fui eu para Piracicaba e lá a coisa era mais séria, né? O basquete era mais profissional do que tinha sido aqui, menos lúdico, mais né? Foi em Piracicaba que eu comecei a ter algum suporte financeiro, então eu não precisava pedir dinheiro para o meu pai, né? O que o basquete me dava era suficiente para eu me manter lá. E aí a gente treinava para valer, disputava todos os campeonatos e veio a convocação para a seleção, quando eu estava no segundo ano da faculdade. Sim. E foi nesse segundo ano que a minha vivência de seleção aconteceu, que foi um ano só, 1977, e nós disputamos 3 torneios, um sul-americano, que eu acho que foi a única vez na história que o Brasil perdeu o sul-americano, nós perdemos para o Peru, que era o time da casa, e depois nós fizemos uma viagem grande para os Estados Unidos e México, que disputamos um Pan-Americano juvenil nos Estados Unidos e um Pan-Americano, que não era Jogos Pan-Americanos, no México, com equipes de diversos países. E acabou, a minha experiência acabou. No ano seguinte eu tive que parar, porque, veja-se, num ano, eu passei um mês concentrada, um mês viajando no primeiro torneio. Depois, outro mês concentrada, outro mês viajando. Não dá para você estudar na USP e ficar jogando basquete a metade do ano, né? Então, bateu forte a responsabilidade, eu tive que tomar uma decisão. Era isso que eu ia te perguntar, assim, né? Você consegue passar nesse vestibular, né? Porque você começou a sua vida de basquete aos 13 anos. Aos 13 anos, a gente está aí no primeiro, segundo colegial, né? E que já é uma preparação para a gente sair e começar a... Oi, Norminha. E para ir e começar já a pensar no vestibular, pensar, né, terminar o segundo colegial e etc, né? E você, assim, estava jogando, né? Estava competindo, estava fazendo as coisas. E como é que você conciliava essa história de estudar e jogar? Enquanto era colégio, eu estudava numa escola pública, não foi difícil, porque os nossos treinos eram à noite e os jogos eram no final de semana, mas eu vou te dizer que não era fácil, porque Assis fica a 430 quilômetros de São Paulo. Sim. Então, às vezes, muitas vezes, nós saímos de Assis para jogar em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Santos, São Vicente, às vezes tinha time no campeonato. E a gente não tinha dinheiro para pagar hotel para esse pessoal. Então, nós saímos de Assis, íamos até o lugar do jogo, jogávamos, jantávamos e voltávamos para casa. A gente chegava aqui ao amanhecer do outro dia, né? Então, era puxado, mas era tão prazeroso. E quando você faz as coisas com prazer, não cansa. É um negócio muito doido, né? Agora, eu era boa aluna. Eu tinha facilidade de aprender as coisas, eu gostava de aprender, né? Tinha um ambiente familiar que também favorecia, meus irmãos mais velhos, todo mundo gostava de estudar. E então dava para conciliar sem problemas. Sem problemas. E a faculdade, eu às vezes acho assim, nossa, como é que eu passei naquele vestibular? Só que provavelmente muitos outros candidatos também estavam da escola pública, né? Também tiveram dificuldade. E você falou uma coisa muito interessante, né? De ser boa aluna, né? A Norminha também fala isso, né? Eu era boa aluna.
né? E a Norminha, a gente sabe que era um vulcão de treinar. Falar nisso, ela está aí na live. Oi, Norminha, tô com saudade de você Que também. honra. Ela está aí nos prestigiando. Então, assim, a Norminha falava isso, né? Eu estudava, Maria Helena também falava. Maria Helena também passou no vestibular da USP e acabou não indo, mas passou, né? E eu vejo a moçada hoje falando, não pode jogar basquete porque vai atrapalhar os estudos, porque não sei o quê, né? E eu acho bem o contrário, é que a própria experiência com a disciplina do basquete ou de qualquer outro esporte, né? Ela te dá uma disciplina diferenciada, não é isso? Não é? Sem dúvida, Cláudia. Não tem discussão isso. E aí você falou num ponto que é de que maneira o basquete ajudou a me construir. Porque aquela criança que saiu lá da roça era extremamente tímida. Mas tímida de esconder no quintal quando vinha uma visita para não ter que falar bom dia. Doía. Né? Então, a dificuldade que eu tive no começo, aquele conflito de querer ser atleta, querer encarar a dificuldade de ver uma plateia, de fazer uma jogada ruim e ter que passar vergonha, e ter que tocar para frente, perder um jogo que não era para perder e ter que continuar. Então, ou você supera a timidez e aprende a lidar com ela, ou você desiste. Né? E isso me levei para a vida, né? Porque isso fica arraigado na gente, essa força, essa determinação, a gente não perde mais. Né? Você sabe que você vai conseguir. Você sabe que você vai errar um dia, mas você vai acertar no outro. Você sabe que tem um jogo que você perde, aquele jogo acabou e ficou no passado. Você tem que pensar no próximo, né? A timidez, o esporte é uma terapia, é um tratamento infalível para a insegurança, para a timidez. E eu acho que isso me fez acreditar que eu podia, me fez ir para a faculdade e encarar. Entrei numa USP, agora estou dentro, agora eu vou tocar para frente. Né? E eu acho que os professores da faculdade sabiam isso que você falou. Eles sabiam que o esporte faz bem para um profissional, para aquele profissional que eles estão formando. Tanto era que eles foram coniventes comigo. Então, nesse semestre, que eu praticamente não fui à faculdade, eles não me botavam falta. Eles deixavam o namorado, levava os cadernos para mim no alojamento, para eu estudar, e depois eu vinha fazer prova. E assim eu não tomei CP, não reprovei nenhuma disciplina, mas eles foram coniventes, eu agradeço a todos eles, porque eles me deixaram viver essa experiência, Cláudia, porque foi única para mim, foi extremamente importante. A Maria Helena está aqui também, falou que está com saudade de você, mandou um beijinho aí, um coração. Gosto demais dela. Então. E você está certíssimo, sabe que tem uma coisa que eu acho que comentei com você antes, quando a gente conversou, mas um aluno que eu tenho aqui nos Estados Unidos, ele defendeu uma tese de mestrado, que aqui é engraçado, né? Aqui chama tese de mestrado, né? Aí é dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? Aqui é uma tese de mestrado e o dissertation é no doutorado. Mas ele foi pesquisar mulheres que eram líderes de grandes empresas no polo, né, do Silicon Valley, eu chamo de Silicon Valley, no Vale do Silício. E ele pesquisou essas mulheres assim que eram CEOs, né? Aqui o level C são as chiefs, né? São as que comandam as empresas nessa coisa. Então, ele ficou muito curioso para saber se essas mulheres que eram líderes, se elas tinham algum passado esportivo. E como que esse passado esportivo contribuiu para que elas competissem de uma forma
porque aí a forma é bem cruel, né, de competir com os homens dentro desse Vale do Silício, são muitos homens, e é uma profissão que parece que nasceu já com um menino sentado na frente do computador, né? Então a gente vê essa coisa aí crescendo e tal, e ele falou, não, tem que ter alguma relação com o esporte, eu vou descobrir. E ele pegou na época a CTO do Google, que era Chief Technology Officer, pegou uma outra pessoa de outra companhia super grande também, que a gente não pode falar o nome, essa da Google a gente pode, porque ela nos deu autorização. Mas ele foi pegando Apple, foi pegando Google, foi pegando outras empresas e tal, e ele, no final, entrevistou 35 mulheres, e todas as 35 mulheres que eram nível C nas empresas, que é nesse nível de chefia, né? Nível C de chefia, não é A, B, C, de chefia, e todas elas tinham tido um passado esportivo. Que legal! Todas elas jogaram alguma coisa na universidade e disputaram campeonatos nacionais, internacionais e tal. E aí eu estava pensando uma coisa, né, que estava lendo sobre o prêmio, né, que você foi indicada, e você falou, coisa da minha aluna. Mas olha como que as coisas são interessantes, né? Porque a professora Esther Sabino, na primeira edição do prêmio, que foi 2021, ela disse uma coisa muito legal no Jornal da USP, e que é exatamente tudo que você falou aí, né? Que parece uma história que é meio espelhada, assim. Ela diz o seguinte: em um momento em que a ciência tem sido tão atacada, eu me sinto muito honrada com essa premiação que leva o meu nome. Por que será que há tanta dificuldade para a mulher chegar a posições mais altas na área científica? Quando eu tinha 8 anos, ingressei no segundo ano em uma escola que premiava os melhores alunos. Eu ganhei. E no ano seguinte eu ganhei também. Quando eu estava no 4º ano, comecei a errar para não ganhar. Achava que aquele não era o meu lugar. Quando a gente percebe essa força invisível, precisamos mudar. Muito emocionada, a docente do Instituto de Química da Unesp e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a CIESP, Vanderlan Bolzani, contou que chegou a São Paulo vinda da Paraíba aos 24 anos, com uma bolsa da FAPESP debaixo do braço para fazer a carreira dela na USP. Sou uma paraibana, uma pau de arara. Nesse mundo polarizado e negacionista, é uma hora de estar nesse prêmio, com mulheres protagonistas da ciência reconhecidas internacionalmente. Então, você tem 2 mulheres que acharam que os lugares não eram delas, né? E essa, a primeira, né, a professora Esther Sabino, é uma pessoa competitiva, que ela começa a errar para não ganhar. E você entra no basquete justamente por ser uma pessoa competitiva, né? E aí, como que você vê a sua carreira acadêmica, a sua carreira científica? Dá para você fazer um paralelo com o basquete ou não? Dá em várias coisas. É muita coisa que tem a ver, né? E muita coisa, por exemplo, eu vejo na ciência um jogo. Cada vez que eu levanto uma hipótese nova, para mim é um jogo novo. Enquanto eu não ver a decisão desse jogo, eu não fico feliz. E isso me diverte, né? Então, a ciência, ela é a minha diversão. Então, as pessoas estranham que eu trabalho todos os dias, sábado, domingo, feriado. Mas eu não estou me cansando. Eu estou me divertindo com aquilo que eu estou fazendo, né? Então, esse é um ponto em comum que eu acho que a ciência é lúdica, quando você tem intimidade com ela, quando você maneja bem a bola, entendeu? Uhum. Porque tem gente que vê a ciência como profissão. Então, vai lá, cumpre o horário e não rende. Agora, quando você vê, assim, a nossa... quando falei, me indicaram como finalista entre 99 pesquisadoras sênior que foram indicadas, né? Eu fiquei entre as 3. Eu fiquei com um orgulho enorme, fiquei muito feliz, mais ou menos quando carreguei a tocha olímpica dos Jogos Regionais aqui. Imagina quem carregou a tocha da Olimpíada, né? Os Jogos Regionais eu fiquei feliz.
Ser indicada agora para um prêmio na ciência era um negócio muito emocionante, muito comovente para mim. Mas aí eu falei, que é um prêmio só para mulheres, né? Eu não consigo perceber, e isso tem a ver com esporte, eu não consigo perceber em que momentos da minha carreira acadêmica as coisas teriam sido diferentes se eu fosse homem. Eu te digo, com certeza que esses momentos existiam, mas eu não percebi, não prestei atenção neles. Então, eu nunca achei que eu não podia isso ou não podia aquilo por ser mulher. Então, eu posso ter sido meio cega nesse mundo, mas eu não posso reclamar. Por outro lado, eu nunca gostei de ser chefe. Eu não gosto, não é do meu perfil. Eu prefiro fazer do que mandar. Quando eu fui obrigada a ser chefe, eu engoli seco, eu disse que não queria, mas eu aceitei, fui lá e fiz o que eu tinha que fazer e escapei quando eu pude. Mas que não tenho prazer em comandar. Não tenho. Então eu nunca poderia ser treinadora de basquete, eu tinha que jogar. Claro. Então, agora tem umas pessoas mandando recado para mim aqui, eu tô até me distraindo aqui, e que estão pedindo para que você conte um pouco como que foi essa experiência sua de jogar com Paula e Hortência. E aonde foi que isso começou? Porque agora você, mas ela é amiga da Paula, ela jogou com a Paula? Onde ela jogou com a Paula? Aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz um santuário aqui em volta de mim, dependendo da pergunta. E isso aqui é a foto do time de Assis. Não sei se você consegue ver. Dá para ver, claro. A Paula está aqui, né? Isso no time de Assis. E depois tem essa foto que está aqui nessa revista chamada Basquetebol aqui. Olha! Essa seleção que foi a seleção que foi, eu acho que é a que foi para o Sul-Americano, não sei. E aqui tem Giselda, Paula e Hortência, né? Eu estava na ponta do banco lá, tinha 12, eu estava no número 10, 11, por aí, né? Mas eu estava lá, né? E foi o começo da carreira das duas, Cláudia. Eu tinha 19, a Hortência 17, a Paula 15. Então, acho que foi a primeira seleção das duas. E foi, assim, elas eram muito melhores do que todas nós, todo mundo sabia. Só que a Paula começou no banco. Né? Então, assim, elas não tinham a maturidade, nem a celebridade, nem a visibilidade que elas têm hoje, né? Mas era um prazer gigante jogar com aquelas meninas. Eu sabia que elas iam muito mais longe do que eu, né? Então, era a renovação, né? Era uma seleção que veio, eles usavam essa palavra, é a renovação do basquete feminino, a renovação do basquete feminino. Então, estava todo mundo começando, a mais velha tinha 24 anos, era todo mundo com a vontade de jogar, né? Mas sem a tarefa, né? Só que a genialidade já estava ali. Era delicioso, treinar, jogar, era tudo. Um dia que eu dei um toco na Hortência num treino, gente, eu nunca mais esqueci, está na minha memória até hoje. Né? Então, porque não é para... Claro que ela falou, aquela criatura ali não oferece nenhum perigo, aí eu aproveitei a ocasião. Mas... Não, mas é engraçado, isso aí precisa de detalhe. Como é que você aproveitou, quer dizer, você foi lá e deu um toco nela? Não. Ela fez, eu não lembro se ela entrou numa bandeja, foi lá no Pacaembu, a gente treinando, e ela, acho que entrou numa bandeja e eu pulei e tirei a bola. Foi fantástico, para mim, inesquecível. Agora, com a Paula, a convivência foi muito mais longa. A Hortência, eu só convivi nesse tempo na seleção, né? E com a Paula eu convivi bastante tempo porque ela ficou uns 2 anos aqui em Assis, começou a carreira dela aqui praticamente, então
era minha irmãzinha, né, mais nova. E Aham. aí a gente era muito companheira, né? E Uhum. foi muito bom, é muito orgulho ter tido prazer, só que por outro lado, né? Prazer de jogar com as duas. Por outro lado, eu posso dizer assim, gente, eu nasci na época errada, né? Você nasce lateral. Na geração de Paulo e Hortência, você está condenada a ficar na obscuridade, não tem esperança nenhuma. Aham. Então, Mas mas assim, foi sensacional. então, e a Paula lembra de você com muito carinho, né? Assim, então, ela sempre fala com muito carinho de você, e todas as pessoas que estão aqui, na verdade, estão falando com você de muito carinho, que são seus fãs e etc, né? A Cleide Leone está pedindo para você falar um momento marcante para você no basquete. Uma coisa assim, além do toco na Hortência, qual é a coisa que você mais lembra? Então, agora eu vou te falar um momento marcante, que é um momento de fracasso. Opa. A gente estava no Sul-Americano do Peru. Aquilo era uma arena de torada que tinha sido adaptada para ser uma quadra de basquete. A gente olhava para a bancada e não via o fim. Uhum. Naquele tempo podia fumar no estádio, era assustador. Imagina aquele bando de criança, porque Paula com 15 anos, disputando a final com o time da casa. E eu era uma jogadora muito disciplinada e eu me dedicava na defesa. Eu marcava muito bem. Então, quando meu time jogava contra o time da Paula, quem marcava a Paula era eu. Quando meu time jogava contra o time da Hortência, quem marcava a Hortência era eu. Né? Uhum. E a hora que a coisa estava pegando fogo e tinha uma jogadora do Peru que era impossível, ela era um demônio, o apelido dela era Macaquita. Ninguém conseguia marcar, o Barbosa me chama. Lá da ponta do banco, você vai entrar e vai marcar Macaquita. Eu quase morri, eu queria que abrisse um buraco na quadra naquela hora. Mas, eu fui lá. Uhum. Menina, ela era tanta minha obsessão por conseguir marcar, eu fiquei tão fixa nela que o jogo dela de ginga me fez sentar na quadra. Então, tem momentos marcantes porque são fantásticos e momentos marcantes que você não esquece. Exatamente. E deu vontade de voltar lá e fazer tudo de novo? Ah, não, eu nunca olho para trás, não. Nunca olho para trás. Você sabe que quando pegou fogo no meu laboratório, que teve um incêndio em 2016, queimou o meu laboratório inteiro. A minha vida queimou. Todos os meus comprovantes curriculares, todos os meus livros, todos os meus dados de campo, todos os equipamentos. Era um casarão de madeira enorme e as maritacas que ficavam no fogo comeram a fiação, provocaram um curto-circuito de madrugada. Eu assisti, o vigia me chamou, eu saí da minha casa, fui lá com os meus alunos e fiquei assistindo aquilo acontecer. As pessoas ficaram muito preocupadas comigo por causa da minha dedicação, por causa do amor que eu tenho, nisso tudo, e acharam que eu ia colapsar, né? E eu também achei que eu podia desmoronar, uma hora eu ia desmoronar. E aí amanheceu, eu vi a fumaça se apagando, né? São os bombeiros jogando água nas cinzas. Falei, amanhã eu vou desabar. Depois de amanhã eu vou desabar. E nada aconteceu. E as minhas alunas, a gente estava no meio de um trabalho. Elas fizeram tudo o que elas puderam para arrumar os equipamentos, a fita que eu precisava para medir as árvores, a plaquinha, não sei o quê. 2 dias depois, elas estavam com o GPS na mão, com tudo na mão, para a gente continuar o trabalho que a gente estava fazendo. Uhum. Então, eu falei, eu acho que o basquete me ajudou a encarar isso. Por causa disso. Nenhum jogo dá para você voltar para trás. Não olha para trás. O que é que eu posso fazer daqui para frente, Cláudia? Então, eu acho que foi essa atitude que eu sinto que veio do basquete que me fez não sofrer, não ficar lamentando aquela desgraça toda, né? E amigos, né, pedir, o que você quer? Eu quero livro, gente, pelo amor de Deus. E a vida continua. E esse incêndio foi aí no Brasil?
Porque você passou uma Aqui, temporada assim, fora do Brasil também, né? passei. Passei um ano na Escócia, no Jardim Botânico de Edimburgo. Uhum. Nossa, que beleza, não? Eu não Ah, foi precisa. sensacional. Então, Foi. conta aí um pouquinho pra gente essa aí da Escócia de Edimburgo, porque você me contou uma história muito interessante sobre o seu bem. É, a Escócia é um país encantador, né? E eu tinha a vida inteira esse meu jeito competitivo, eu disputo comigo mesma, né? Eu estabeleço metas e degraus que eu quero subir, então eu queria chegar na seleção, beleza? Agora eu quero subir os degraus da carreira acadêmica. E se você quer ser cientista hoje em dia, você tem que dominar o inglês. Não tem jeito. Uhum, Então, eu falava, não dá para dominar o inglês se você não for morar fora. uhum, E aí eu fiquei xeretando, né, em diferentes regiões do mundo, onde, se era Estados Unidos, se era na Inglaterra, se era na onde, que eu ia fazer um pós-doc. E aí a Escócia, além de ser um país especial, assim, irresistível, você fica curioso, a Escócia é lendária, né? uhum, O, a maior celebridade do mundo, o cara que o maior sábio do mundo, no Cerrado Brasileiro, que é o meu principal objeto de estudo, estava no Jardim Botânico de Edimburgo. E por que ele era tão sábio? Ele começou a trabalhar no Cerrado do Brasil em 1968, veio numa missão lá uhum. da Sociedade Britânica para fazer um serviço para o governo brasileiro na Serra do Cachimbo, no Mato Grosso, que era Uhum, sertão, uhum, completamente sertão. E ele era uma pessoa muito especial, porque ele não veio só fazer ciência. Ele queria entender o Brasil, os brasileiros. Então, eu te diria que ele conhece os brasileiros melhor do que muito brasileiro. Conhece não, porque ele já foi para o céu. uhum. Mas estar com ele durante um ano, conviver, interagir com aquela pessoa maravilhosa, que era o Jimmy Ratter, foi uma experiência também muito especial. É como se alguns anjos estivessem me encaminhando para esse ou aquele caminho, né? E Então, essas quando eu fui para a decisões, faculdade, e essas decisões são mais fáceis de tomar, né? Assim, depois que você tem uma experiência de sair de casa, de jogar é, fora, de ter momentos aí que você fala, e eu estou fazendo esse paralelo que você começou a fazer e que eu estou achando fantástico, porque normalmente eu que tenho que ficar puxando, mas você já está fazendo aí toda essa reflexão do que o basquete fez na sua vida e fez de você hoje, quem você é. Mas essa experiência de maturidade, né, de sair da própria casa, quer dizer, você não saiu da sua casa para jogar, né? Você só saiu para ir para a seleção, isso? eu saí quando eu saí de Assis para Piracicaba. Para Piracicaba. Aí eu fiquei 6 anos morando em Piracicaba, jogando basquete nos primeiros dois, quase três, e depois só estudando, que eu já fiz o mestrado em seguida da graduação. Então, morei 6 anos fora, e depois fui morar fora da minha cidade, nesse momento em que eu fiquei um ano na Escócia. Sim. Foi essa a experiência de viver fora. E vou voltar numa coisa que você falou, né? Assim, de conhecer mesmo o basquete. Quer dizer, eu não conheço muito, mas o que eu tenho visto e que é uma coisa muito interessante é a amizade que vocês fazem, né? Porque, veja bem, as meninas, as bronzeadas, né, que são as mulheres à cesta e que são as mulheres de bronze, depois que se encontraram, nunca mais se separaram. E depois que se reencontraram, nunca mais se separaram. Se falam todos os dias, a gente, né, eu vejo lá os recadinhos de Maria Helena, vejo os recadinhos de Elzinha, de Norminha, né, estão todas aqui e tal. E a Elzinha, né, ela faz uma pergunta para você, que na verdade é um comentário também. Ela queria saber como é que você se sentiu quando você estava lá competindo aí, né, sendo indicado para o prêmio e que essa comunidade inteira começou a votar em você e espalhar os seus posts e ela queria saber como você se sentiu aí, né?
Olha, Cláudia, a Elzinha foi um anjo, gente. Eu não acredito em tudo que ela fez nessa mobilização. Essa mobilização, especialmente no mundo do basquete, Cláudia, foi um negócio, eu estou arrepiada de contar, foi um negócio tão comovente para mim, assim, eu não esperava esse apoio de um mundo tão distante nesse momento da minha vida. Uhum. E a Elzinha foi uma líder, mobilizando todo mundo. Ela é articulada, ela é impressionante. Bem conectada. Se eu precisar de um cabo eleitoral, vai ser a Elzinha, porque ela é impressionante. E, olha, eu recebi mensagens que vieram depois, não sei como as pessoas me acharam, porque não estava no Instagram, entrei no Instagram por causa dessa live, mas vieram mensagens de amigas de antigamente, de gente que eu convivi, e foi sensacional, assim, foi muito emocionante o apoio que eu recebi de todo mundo, no mundo do esporte, no mundo da ciência também, na família. Agora, Cláudia, você falou dessa união, dessa amizade que a gente tem. Né? Então, eu tenho que te dizer e te contar a história dos meus planos para a velhice. Sim. Porque as minhas melhores amigas da vida inteira vieram do basquete. E as amigas de Piracicaba, a gente se fala, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tinha encontros periódicos, aliás, faz tempo que não tem, durante esses anos todos, né? E a gente tinha uma brincadeira, que quando a gente ficasse velha, com os filhos criados, sem marido, aposentada, a gente ia montar a República de novo, a República do Basquete. E aí, o sonho, a brincadeira foi se tornando um sonho, e agora o sonho está se tornando realidade, porque algumas das amigas dessa turma toparam e a gente está construindo uma vila para a gente viver juntas. Então, teremos 4 pessoas, né? Nessa vila, dividindo esse espaço, dividindo os planos, dividindo as ranzinzitas, aprendendo a interagir, a conviver. E a gente quer que essa velhice seja tão rica quanto foi a nossa vida de basqueteiras. Então, eu fiquei curiosa para saber como é que vai ser essa vila. Cada uma vai ter uma casa? O arquiteto... casa para todo mundo? O arquiteto foi um sábio. A gente contou a história para ele. Aí ele pegou o espírito da coisa e bolou uma obra em que cada uma tem a sua casa individual, mas essas 3 casas, é um casal e mais 2 pessoas que moram sozinhas, essas 3 casas se unem numa área de convivência. Tudo isso num telhado só, entendeu? É uma grande obra com 3 casas independentes que se unem numa área de convivência. Maravilhosa. Giselda, e você, assim, aposenta dessa vida científica, acadêmica, vai fazer outra coisa, vai mexer com basquete, vai apoiar basquete, o que você vai fazer? Olha, eu já tenho tempo para aposentar faz 9 anos, né? Eu poderia aposentar amanhã, se eu quiser. Mas aquela história da hipótese, cada hipótese é um jogo, né? Eu inventei um projeto novo que acaba de ser aprovado, é um projeto gigante, é um projeto temático, a pesca, tem duração de 5 anos, e que começa agora. Então, daqui eu tenho mais 5 anos de projeto, e eu estou encantada com a ideia, é um projeto para tratar dos campos naturais do estado de São Paulo, que pouca gente sabe que existem. Que lindo! E que são esquecidos, porque todo mundo pensa em floresta, em floresta, em floresta, e os campos vão sendo esquecidos e vão sendo devastados e vão sendo destruídos, né, sem que ninguém perceba. Então, é um projeto para tratar da conservação dos campos, então é um desafio a mais, tem muita gente envolvida, e então eu vou estar presa na ciência até chegar nos 70, pelo menos. Bom, isso é muito bom, porque 70 é a flor da idade, né? Eu acho que eu vou viver no mínimo uns 90 com qualidade de vida, mas quem é que sabe, né?
Com certeza, né? Diz que quem pratica esporte ganha 20 anos de vida, né? Seja lá o que for que você vê, você tem mais 20 anos pela frente, né? É, Então, tomara. pois é, tomara. Agora, eu vou fazer um apanhado das coisas que você falou, porque são muito importantes, com relação à sua experiência como basqueteira, né? Como jogadora de basquete, como uma pessoa que foi selecionada para uma seleção de basquete que se propagou ou se colocaram aí como, né, o renascimento do basquete no Brasil, né? E você tem um paralelo com essa prática desse esporte que faz de você uma cientista diferenciada, né? Competitiva, né? Mas ao mesmo tempo apaixonada pelo trabalho, você não faz isso porque é um serviço. Isso aí é uma outra coisa que, com relação ao basquete, a gente pode conversar com qualquer pessoa, qualquer jogadora. A gente vai ver que a paixão pelo esporte ela é muito maior do que qualquer ambição que se queira com relação a ele, né? E É você verdade. me falou isso, né? Assim, na nossa conversa anterior a essa live, você me falou isso. Eu nunca vi ninguém ser tão apaixonado pelo esporte quanto as pessoas que praticam basquete, né? Eu acho que tem que ser apaixonado mesmo. E a paixão pela ciência, ela realmente, ela é, eu diria, paralela ao basquete. A pesquisa que eu faço, ela é diferenciada, talvez até a indicação para esse prêmio foi não só pela produtividade, porque a produtividade é o indicador, então eles são números, né? Quantos trabalhos você fez, quantas citações você teve, é assim que a gente é avaliado. Uhum. Mas o impacto das pesquisas que a gente faz, então, as pesquisas que a gente faz, elas ajudam a mudar o mundo real. Então, eu tenho direcionado todas as minhas pesquisas para respostas a problemas do mundo real. Então, eu acho que isso também faz as pessoas olharem para o meu trabalho dando mais valor, porque é mais fácil de entender a minha pesquisa do que uma pesquisa abstrata, teórica, dentro de um laboratório. Eu trabalho com restauração de ecossistema, com conservação da natureza, então resolvendo desafios reais. Isso, eu não sei como fazer um paralelo disso com o esporte, mas a coisa de botar a mão na massa, não é? Uhum. É pegar e resolver. Se a gente for pensar, né, assim, no papel do esporte, né, nós, seres humanos, criamos o esporte para que fosse uma extensão das nossas habilidades, né? Tanto é que quando tem um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o João Batista Freire, ele diz o seguinte: quando a gente assiste um jogo, né, a gente se vê nos jogadores a extensão dos nossos braços, das nossas pernas e das nossas próprias habilidades, né? Então, essa criação do esporte é isso, né? A gente, para que a gente estenda as nossas limitações, a gente vá além dos nossos limites. Então, tem uma coisa muito interessante que é com relação à ciência e ao esporte. São dois lugares para a mulher muito difíceis, né? A mulher começa a ter agora, né? Assim, no Brasil a gente pode dizer que o basquete está muito bem, né? Nas mãos dessa nova direção da CBB, as jogadoras já têm o mesmo salário que os homens, desde que o Gui, né, começou a organizar a CBB financeiramente, né? E pelo menos pararam também, né? Coitados, de viajar na classe econômica, porque você imagina uma Alessandra ou você numa classe econômica lá assim, e os caras viajando para classe executiva, etc. Mas essas diferenças ainda existem, né? E aí, como você mesmo disse, né? Eu não vi, eu não percebi em nenhum momento em que, se eu fosse homem, teria sido diferente, né? E eu penso assim, Giselda, que o esporte abre a cabeça, né? Para que você vá, para que você disputa, para que você compita, para que você fale assim, olha, não existe nenhum tipo de obstáculo que me segure, né? Se eu consigo colocar a bola numa cesta a uma distância
que uma pessoa né, que nunca jogou não conseguiria, isso já é um ponto a mais, né? Chegar numa seleção brasileira também não é uma coisa que é para uma pessoa comum, né? Assim, como eu, por exemplo, que eu nunca joguei basquete, mas assim, eu acredito que esforço, talento, prática, né? A Maria Helena está aí, que a gente sempre fala sobre isso, né? A prática, a experiência, o se jogar no trabalho, nada vem fácil, né, Giselda? Não é fácil, mas olha, Cláudia, eu acho que assim como no esporte, eu não gostava de vôlei e nem de ginástica, eu gostava mesmo era de basquete, e você vai ser bom naquilo que você é apaixonado, na ciência, se você gosta de verdade, bota amor, bota o coração naquela pesquisa que você está fazendo, não vai ser sacrifício, não vai ter obstáculo, você vai fundo e você vai se destacar também. Eu acho que tem que, assim como no esporte, um atleta que inventa uma jogada diferente, um skatista que inventa um movimento diferente, ele se sobressai e ele dá um passo adiante. Na ciência, você não pode achar que você vai copiar o que está nos livros, nos manuais. Você tem que olhar, eu que estudo ecossistema natural, você tem que ir para o mato e aprender com a natureza. Você tem que enxergar as perguntas e as hipóteses lá no meio do mato. Então, você tem que ser criativo, você tem que fazer uma jogada diferente, senão você não vai vencer o obstáculo, né? Eu acho que, olha, se eu for continuar procurando paralelos, eu vou achar muitos. Sim. E na hora que você encontra esses desafios interessantes, perguntas sem respostas, e cuja resposta pode mudar o mundo, isso dá um prazer que empurra a gente para a vida, para a gente dedicar mais tempo do que deveria e comemorar quando tem algumas descobertas importantes, como se estivesse vencendo um campeonato. Sim, absolutamente. Então, agora a gente está chegando no fim, está faltando nossos 5 minutos, olha como passou rápido. E eu queria, eu queria pedir para você, se você pudesse, que você deixasse uma mensagem para as meninas que assistem, né? Porque essas lives, elas têm sido utilizadas pelos técnicos, né? Para mostrar para as suas atletas ou para pedir para elas assistirem um pouco, ou um pedaço, ou uma coisa assim. E a live com você foi uma live muito pedida, muito requisitada pelos técnicos, né? A gente tem 17 pessoas. Aí amanhã você vai olhar na live, tem 170 pessoas que já olharam, tem 200 pessoas que já olharam, eles entram, eles saem, entendeu? E a gente acaba tendo uma visualização muito grande depois por essas atletas, né? Que são jovens, que estão batalhando aí o seu lugar ao sol, né? Ou o seu lugar na quadra, ou querem fazer as duas coisas, né? E então, assim, qual que seria a mensagem que você deixaria para essas adolescentes, para essas jovens que estão começando aí a jogar bola e buscar uma vida? A mensagem, Cláudia, você pode. Tenha certeza. Assim, eu diria que eu furei a bolha na vida, o pessoal usa essa expressão, né, para você sair de um mundo em que você se sente pequeno, se sente insignificante, se sente oprimido, mas você tem que acreditar que dá. Eu acho que estudar é fundamental para tudo. Eu lamento quando as meninas entram no esporte e abandonam a escola. Eu acho que a escola aprender é importante, né? Uhum. Mas tem que acreditar porque dá. Então, alguém que olha a minha história, passo a passo, de sair lá do buraco onde eu nasci, que eu nasci no sítio, não nasci nem na maternidade, né? Uhum. E passo a passo, devagarinho, honestamente, sabe? Porque no esporte não tem maracutaia. No esporte não tem pagou, passou, ou pagou para se destacar. Está tudo tão honesto, tão transparente, que se você se dedicar, se você de fato for bom naquilo que você está fazendo, vai dar certo. E eu acho que
que essa mensagem é assim, você tem que acreditar, que tem que querer, né? E tem que fortalecer. Você tem que entender que o que é que te faz feliz, o que é que te fortalece e o que é que te faz não depender dos outros para ser feliz. Eu acho que tudo tem que sair de dentro da gente, a construção tem que ser dentro da gente, e o esporte é um caminho sensacional para isso. Maior apoio de toda maneira. Muito obrigada, querida. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que foi uma conversa ótima. Acho que eu queria sentar agora, tomar café e continuar a conversa, comendo brode de fubá. Eu sempre brinco com isso, mas é verdade, porque é uma conversa que estica, né? A gente vai perdendo aí a meada mesmo. Mas eu queria muito agradecer mesmo, muito pelo seu tempo, porque eu sei que seu tempo é curto, não é? Eu que te agradeço, Cláudia, porque é tão raro esse tipo de oportunidade de falar dessas coisas para fazer essa ponte, né, de uma pessoa do esporte com uma pessoa da ciência. Parece dois mundos tão diferentes e não são, né? Tudo está junto, tudo está ligado. E eu te agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de volta ao mundo do basquete. E e é uma coisa tão legal assim, Giselda, porque é o seguinte, o mundo do esporte é um mundo muito discriminado, né? A gente passa por algumas coisas assim muito interessantes. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre determinados tipos de músicas que eu gosto. Ele falou assim, como assim? Você gosta desse tipo de música? Você conhece esse compositor? Não acredito! Como assim uma pessoa do esporte conhece esse compositor? Aí eu falei assim, olha, né? Talvez porque eu passei numa loja, estava ouvindo, entendeu? Então, tem determinadas coisas que as pessoas não acreditam serem possíveis, né? Por exemplo, uma cientista que foi uma jogadora de basquete é uma coisa que as pessoas não acreditam. Como assim? Não é? Como assim você jogou basquete, né? Então, assim, é muito, muito louco esse mundo, né? A questão da discriminação. Mas a gente espera que a educação se faça e que as pessoas respeitem umas às outras pelo que elas fazem, etc. Mas que a sua história é uma história instigadora, uma história que inspira. Espero que vai inspirar muitas meninas a continuarem estudando, continuar jogando, né? Apesar de tudo que se fala com relação ao estudo, não é ser careta, não é ser para trás, né? Se você estuda, você tem mais possibilidades. Porque eu acho que o que acontece no estudo é que te abre a cabeça, né? A cabeça para as reflexões, até para as jogadas, né? Como é que você pode interpretar uma jogada se você não interpreta um texto? Não é? Isso aí de certa maneira, sim. Isso aí são palavras de Maria Helena, grande técnica brasileira aí, que a gente já estava conversando sobre isso. Ela falou assim: como que pode, né, você interpretar a jogada se você não sabe interpretar um texto? Como é que você interpreta uma regra sem interpretar um texto? Né? Como é que você calcula determinadas coisas sem ter noção de vetor, sem ter noção de força? Né? Mas vamos esperar. Esperança é a última que morre, não é a primeira que entra em coma. E que na ciência e no esporte a gente consiga ver mais luz, mais progresso, mais esperança, mais mulheres, né? Isso, Cláudia. Eu queria muito ver meninas que se apaixonam por alguma coisa real, além dos namorados, dos ídolos, dos likes, etc. Então, seja o esporte, seja a ciência, alguma coisa que faça elas terem orgulho de si mesmas, sabe? Sim. Mas é preciso gostar. Então, deixe você mesma gostar do esporte, ou da ciência, ou da dança, de alguma coisa que te faça crescer, que te faça ser senhora de você mesma. É isso aí, eu vou até terminar com essa, que ficou muito legal. Muito obrigada, Gisela. Um abraço, boa sorte para o seu projeto. E não esquece de guardar um quartinho lá para as velhinhas, né? Elzinha, a Elzinha já pediu aí, né? A Cleide Leone falou assim: faz um quartinho lá para os torcedores.
Já existe uma casa de hóspedes, a casa já está pronta. Tá vendo aí, hein? Vai vendo aí, Cleide, vai vendo aí, Norminha, Elzinha, a gente já tem lá um lugarzinho garantido. Mas muito obrigada. Maravilha. E um grande abraço para você aí e boa Eu sorte. também. Obrigada, gente. Boa sorte com o novo projeto, parabéns.